galera do canal Oi Oi Oi! O primeiro vídeo de 2023 e o primeiro vídeo de 2023, no mês de janeiro, eu vou dedicar a São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. Porém, antes de falar o tema de hoje, que é sobre São Paulo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like e dislike, ativar o sininho de notificações quando vocês se inscreverem, porque assim a cada vídeo novo que sai aqui do canal, vocês ficam sabendo os vídeos novos que são postados aqui, todo sábado, 3h30 da tarde, no horário da Holanda, tem vídeo novo no canal. E deixar comentários, tá, pessoal? Deixar comentários é importante para a relevância do canal. O like e dislike também é importante para a relevância do canal, porque assim o conteúdo vai... o YouTube espalha o conteúdo do canal para outras pessoas e mais pessoas se inscrevem aqui neste pequenino canal, tá? Nós temos um perfil também lá no Instagram, @canal Oi Oi Oi, tá bom? E vamos aí para o vídeo de hoje. Bom, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Mas eu não vou falar aqui sobre o aniversário de São Paulo ou sobre a fundação da cidade de São Paulo. Eu tô vindo para falar nesse vídeo de hoje sobre parques. Porque São Paulo, muita gente fala de São Paulo, São Paulo é a capital dos shopping centers, o pessoal vai muito em shopping center em São Paulo e tal. E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom, comprei a cadeira pra ela. Mas nós temos na cidade de São Paulo bastante variedade de parques, tá? Parques estaduais, parques municipais, temos na cidade de São Paulo. Porém, né, alguns desses parques aí, eles foram entregues recentemente aí para gestão privada. Que tristeza. Então, eles deixaram de estar ou na mão do governo do estado ou na mão da prefeitura. Eu sei que um desses que foi passado para gestão privada foi o Parque do Ibirapuera, Parque da Água Branca, né? Sobre esses parques aí que eu vou falar hoje, tá? A cidade de São Paulo possui no total 113 parques, tá? Desses parques aí, 105 são de gestão da prefeitura. Que é o Ibirapuera, que eu falei aqui, ele passou para as mãos de uma gestão particular, privatizada, e praticamente o restante dos parques, os 7 parques estaduais existentes na cidade de São Paulo, eles cobram alguma coisa, ou seja, estacionamento, ou seja, entrada. Eles todos passaram, os 7 parques estaduais, eles estão em mãos de gestão privada agora, tá? Então, eu vou listar aqui os parques da capital de São Paulo por zonas. Eu vou começar da Zona Leste para a Zona Oeste, depois da Zona Norte para a Zona Sul e a última, a Zona Central de São Paulo, que também tem seus parques interessantes para se visitar, tá? Apesar da selva de concreto do centro de São Paulo, lá há parques interessantes para você visitar, para a gente visitar, para a gente descansar. E vamos lá começar. Zona Leste, tá? O primeiro parque que eu vou falar aqui é o Parque Ecológico do Tietê, tá? O Parque Ecológico do Tietê, ele fica no bairro do Cangaíba, tá? Cangaíba, Penha, e uma parte da cidade de Guarulhos também, tá? Ele é um parque dedicado a preservar a fauna e a flora da várzea do rio Tietê, que
nasce na cidade de Salesópolis, ali mais ou menos na região de Mogi das Cruzes, tá? Esse Parque Ecológico do Tietê, ele foi inaugurado em 14 de março de 1982 e foi revitalizado em 2004, tá? Para essa revitalização do Parque Ecológico do Tietê, foi chamado o arquiteto Rui Otaki, filho da artista plástica Tomi Otaki. E o que tem hoje, né? Hoje em dia lá no Parque Ecológico do Tietê? A área de lazer lá tem quadra poliesportiva, piscina, tem teatro de arena, tem anfiteatro, tem área para churrasqueira e tem o centro de recepção de animais silvestres, tá? Então, algum pássaro ferido, algum bichinho ferido, bichinho selvagem que esteja ferido, vai lá para esse centro de recepção de animais silvestres dentro do Parque Ecológico do Tietê, tá? O parque funciona de segunda a segunda, das 8 às 17. E, gente, em relação à questão de estacionamento, é sempre bom verificar no site dos parques, tá? Embora os parques, alguns tenham passado para gestão privada e coisa e tal, as informações sobre parques estão geralmente nos sites da Prefeitura de São Paulo ou nos sites aí do Governo do Estado de São Paulo. Tá? A área lá relativa a parques estaduais e parques municipais. Tá bom, pessoal? Parque do Carmo. Bom, o Parque do Carmo é o segundo maior parque de São Paulo. O maior parque de São Paulo é o Ibirapuera, que vamos falar mais pra frente aí, tá? Lá no Parque do Carmo, que fica na região de Itaquera, lá eles têm 2.300 cerejeiras plantadas, tá? É o segundo maior bosque de cerejeiras fora do Japão. Então, por conta disso, todo mês, entre julho e agosto, quando as cerejeiras florescem, há um festival japonês lá no Parque do Carmo, todo ano, entre julho e agosto. E lá no Parque do Carmo você também vai ter áreas destinadas às práticas esportivas, tá? Caminhada, corrida, acredito eu que quadras poliesportivas, tá? Lá dentro tem o Museu da Ecologia, tem o Viveiro Arthur Etzel, tem um planetário também, tá? Um bosque de leitura e um anfiteatro. E ressaltando aqui que o Parque do Carmo foi inaugurado no ano de 1974, pessoal. E lá funciona das 5h30 até as 8 da noite, tá bom? E também ressaltando aqui, tá, gente? Alguns parques, eles não tem problema ter a presença de animais, no caso cachorro, tá? Não tem problema de ter a presença de animais, desde que os cachorros estejam com focinheira, tá? Alguns parques, eles não aceitam a presença de animais, mas alguns deles aceitam a presença de animais, mas desde que estejam com focinheira, e tudo isso também você acha as informações no site, tá? No site seja da prefeitura ou do governo do estado, tá bom? Agora nós vamos para a Zona Oeste. Bom, na Zona Oeste, o Parque da Água Branca, tá? O Parque da Água Branca era um dos parques aí de gestão estadual e recentemente ele foi entregue à iniciativa privada, tá? O Parque da Água Branca, ele foi criado em 2 de junho de 1929. Então, ele é parte de um dos mais antigos. Tem um que é mais antigo que ele, que eu vou falar aqui mais pra frente, que é o primeiro parque de São Paulo. E aqui o Parque da Água Branca foi criado em 2 de junho de 1929. Lá,
Tem espaço para barracas de alimentos, tá? Mas alimentos tipo pipoca, um dogão que você queira comer, um sorvete, uma água de coco, tá? Espaço para piquenique, área para caminhada e alongamento. E lembrando aqui que o Parque da Água Branca, ele fica entre os bairros da Pompeia e Perdizes, tá? Na Avenida Francisco Matarazzo. E lá tem espaço para fazer caminhada, alongamento, equipamentos de ginástica, dá para você fazer uma corridinha. E aqui, atenção, tá? No Parque da Água Branca é proibida a entrada de cães, tá? Nesse aqui não pode entrar cão. Acho que a exceção é cão-guia, que algumas pessoas com deficiência visual possuem cães-guia, então o cão-guia ele pode entrar, mas cães que não tenham a função de ser um cão-guia não pode entrar, tá bom, pessoal? E o interessante é que lá dentro acontece feira de adoção de animais, gatos, cachorros, acontece feira de adoção de animais no Parque da Água Branca, e também no Parque da Água Branca não pode andar de skate, de bicicleta, patins, patinete, nada disso, tá? Não pode andar com skate, patins, é só para fazer caminhada, fazer uma corridinha. Lá dentro do Parque da Água Branca tem um museu geológico, tem uma biblioteca e todo domingo lá acontece feira de produtos orgânicos, tá? Essa feira de produtos orgânicos, principalmente com produções, feijão, arroz, vindas de grupos como o MST, tá bom, pessoal? E lá, o Parque da Água Branca funciona das 6 às 10 da noite. O próximo Parque da Zona Oeste. O Parque Vila Lobos, tá? O Parque Vila Lobos, ele começou a ser implantado em 1989. Antes, o Parque Vila Lobos era uma área de descarte da CEAGESP e uma área onde era depositado o lodo do Rio Pinheiros, o lodo retirado do Rio Pinheiros era depositado nesse terreno. Que merda, hein? Mas aí decidiram fazer um parque, né? O governo do estado na época decidiu fazer um parque para a população lá. E o que tem hoje em dia no Parque Vila Lobos? Que este também foi um dos parques que agora passou para gestão privada. Aliás, os 7 parques, né? Os 7 parques estaduais do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, passaram para gestão privada. Então, é muito provável que o Vila Lobos agora esteja cobrando ingresso para entrar lá no Vila Lobos, tá? E o que tem lá no Vila Lobos? Quadras poliesportivas, tem um bosque, tem um anfiteatro, lanchonete, aparelhos de ginástica, pista de Cooper e caminhada, tem a biblioteca Parque Vila Lobos e lá você pode alugar bicicleta também. Eu e meu noivo já fomos lá em 2018 e alugamos um triciclo lá para ficar andando pelo parque. Eu tenho uma queixa em relação ao Vila Lobos. Assim, eu acho que pelo menos o ônibus que eu peguei da Barra Funda para ir para lá, para assim, longe, então para mim foi muito contramão para entrar no Vila Lobos. A gente caminhou cerca de uns 10, 15 minutos até a entrada do Vila Lobos. E na época, foi 2018, 2019. Em 2019, quando a gente estava querendo sair do parque para ir no Shopping Vila Lobos, a indicação da saída estava errada, então a gente demorou um pouco para achar a saída, porque foi até alguém que indicou, não, você tem que sair por tal lugar, porque o lugar onde indicava a saída não tinha a saída. Então, para nós foi muito confuso essa parte aí. Não sei como que tá agora, né? Enfim, lá
funciona das 5h30 às 19 horas, sem ter horário de verão, e durante o horário de verão até às 8 horas. Então, como por 4 anos aí não se teve horário de verão, funcionou até às 7 da noite. Agora, Zona Norte, minha querida Zona Norte, onde eu nasci, onde eu cresci. Eu vou falar primeiro do Horto Florestal, que é o parque onde boa parte da minha infância, eu passei indo no Horto Florestal. De sábado, de domingo, nas férias, eu ia muito lá no Horto Florestal. Antes de vir morar aqui na Holanda, eu fazia caminhadas lá no Horto Florestal, então é um parque que está ligado à minha vida, tá? O Horto Florestal, ele é um parque que ele é integrante do complexo dos Parque Estadual da Cantareira, tá? O Parque Estadual da Cantareira tem outros parques que eu vou mencionar aqui, incluindo o Horto Florestal e o Arboreto Vila Malha, que é coladinho onde eu morava, tá? O Horto Florestal ele foi criado em 1896 pelo botânico sueco Albert Lufgren, tá? Ele criou o Horto Florestal, mas só em 1963 o Horto Florestal recebeu o status de parque estadual. E o que tem lá no Horto Florestal? Bicas de água, quadra poliesportiva, tem uma quadra de futebol de campo, tem um centro de convivência onde os idosos vão lá para dançar, tem o Museu da Madeira, que agora está cobrando ingresso, porque o Horto Florestal também passou a ter uma gestão privatizada, então está cobrando ingresso, está cobrando estacionamento, está cobrando ingresso para ir no Museu da Madeira. Lá no Horto Florestal tinha a residência de verão do governador, que foi desativada na época aí do governo Alckmin. Ele desativou a casa de verão que era exclusiva para os governadores e lá virou uma espécie de administração do parque. E agora toda manhã, acho que todo final de semana, de manhã, lá é oferecido um café da manhã que é cobrado. Então, é um buffet de café da manhã que é pago lá, tá? O parque, o Horto, ele funciona das 6 da manhã até às 6 da tarde, tá? E no horário de verão, se não me engano, funciona até às 7 da noite. Quando voltar o horário de verão, todo mundo vai poder ter uma hora a mais no Horto, tá? Parque da Cantareira. O Parque da Cantareira fica do lado do Horto Florestal e divide-se em 4 núcleos, 5 juntando com o Horto, tá? O que está na capital é o núcleo Pedra Grande e o restante dos núcleos, Engordador, Águas Claras e Cabuçu, estão localizados entre os municípios de Mairiporã e Guarulhos, tá? O de Cabuçu fica em Guarulhos. E Águas Claras e Engordador, Águas Claras fica na divisa de São Paulo com Mairiporã e Engordador em Mairiporã, tá? E lá na Pedra Grande tem uma trilha, tá? De 4,5 km, no sobe e desce, subidas bem íngremes, tá? Então se prepara. E no fim dessa trilha é possível avistar, né? Tem uma pedra grande lá e dá para ver a cidade de São Paulo e parte de Osasco. Dá para ver parte de Osasco de lá e a cidade de São Paulo, tá? Esse parque da Cantareira, o Parque Estadual da Cantareira, ele foi inaugurado em 1962 e a Unesco, em 1964, declarou o parque como parte do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, tá bom, pessoal? E lá também, assim, lá no Parque Estadual da Cantareira, tem
Lago das Carpas, numa outra trilha que você pegar, tem o Lago das Carpas, é muito bonito, vale muito a pena. O parque funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, mas em dias de chuva ele não abre. E lembrando que para o Parque Estadual da Cantareira, você paga um ingresso. Aí vê as informações no site, mas lá no Parque Estadual da Cantareira é cobrado ingresso para entrar, tá? Agora vamos para a Zona Sul. Na Zona Sul, poxa, obviamente eu vou começar com o parque mais famoso, querido, nosso xodozinho de São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera. Ele é o maior parque da cidade de São Paulo, o nosso xodozinho, e ele foi criado na ocasião dos 400 anos de São Paulo, em 1954, o quarto centenário da cidade, tá? Ele passou recentemente para gestão de iniciativa privada. E o que tem lá no Parque do Ibirapuera? Para além das ciclovias, um bom lugar para você caminhar e lugares para você fazer piquenique, há quadras poliesportivas, o Viveiro Manequinho Lopes. Lá no Viveiro Manequinho Lopes, eles fazem cultivo de plantas nativas da Mata Atlântica, tá? Dentro também do espaço lá no Parque do Ibirapuera, nas proximidades da Oca, ou não sei se dentro da Oca, tem o Museu do Folclore Brasileiro, tem o Planetário, que também acho que é ali em partes da Oca, e outros espaços culturais também existentes lá no Parque do Ibirapuera. O Auditório do Ibirapuera, que foi projetado por Oscar Niemeyer, tem o Pavilhão da Bienal, onde de 2 em 2 anos acontece a Bienal de Artes, e às vezes o espaço da Bienal é cedido para desfiles de moda da São Paulo Fashion Week. Além disso, tem o MAN, que é o Museu de Arte Moderna, tem o Museu Afro-Brasileiro, e lá dentro também tem o Pavilhão Japonês, tá? Tudo isso aí dentro do Parque do Ibirapuera, tá? Lá você também pode alugar bicicleta, para você andar bicicleta, triciclo, assim como lá no Vila Lobos você pode alugar. E lá funciona das 5 da manhã à meia-noite, tá? Outro que eu vou falar aqui é o Capivari Monos, tá? Ele é um parque, mas ele é não só um parque, ele é uma unidade de conservação da Mata Atlântica. Então, ele é importante porque é nele que estão sendo replantadas as plantas nativas aí da Mata Atlântica, que vem, né, que sofre aí com desmatamento, animais nativos da Mata Atlântica também estão por lá. Então, o parque, né, o Capivari Monos, ele funciona como unidade de conservação ambiental. Ele foi criado em 9 de julho de 2001, tá? O Parque Capivari Monos, e ele fica entre os bairros de Parelheiros e Marcilac. Então, lá, né, ele protege também, é um parque que protege os mananciais, tanto da represa Guarapiranga como da represa Billings, tá? E dentro do parque tem 3 aldeias Guarani, tá? Esse parque aqui, ele tem um diferencial que ele não tem um horário de funcionamento. Para você ir até lá, você tem que agendar um horário, tá? Você agenda um horário lá com os administradores do parque. Você anda pelas trilhas ecológicas, trilhas de ecoturismo. Então, ele não é um parque aonde você vai para fazer uma caminhada ou aonde você vai para fazer uma corrida. Ele é mais um parque para você fazer trilhas de ecoturismo. Lá dentro tem cachoeira, porque assim, ele é uma unidade de conservação. Então, não dá para ficar indo muita gente o tempo inteiro. Então, por isso que as visitas para o Capivari Monos precisam ser agendadas, tá, pessoal? O último que eu vou falar aqui
é o Jardim Botânico de São Paulo, tá? O Jardim Botânico de São Paulo, até 1928, ele servia para fazer captação de águas, eram as águas que abasteciam o bairro do Ipiranga, tá? Ele foi, logo depois, assim, um tempo depois disso, ganhou status de Jardim Botânico da cidade. E o que tem lá? Tem estufas, tem orquidário, tem um museu botânico, lagos e tem a trilha da nascente do Riacho do Ipiranga e um restaurante. E lá também, gente, ó, não pode ir de skate, lá é proibido skate, é proibido bicicleta e é proibido animais de estimação. Inferno! Inferno! E a exceção, cão-guia, lógico, tá? Lá funciona das 9 às 6, durante o horário de verão, às terças, domingos e feriados, e ele funciona até às 17 horas, fora do horário de verão, tá bom? Agora, vamos para o centro de São Paulo. Sim, o centro de São Paulo tem os seus parques também, tá bom, pessoal? A selva de concreto no centro de São Paulo concentra aí os seus parques. O primeiro que eu vou falar é o Parque Praça Buenos Aires, tá? A Praça Buenos Aires, ela foi criada em 1913, mas ela ganhou a Praça Buenos Aires ganhou a denominação de parque em 1988. E lá, para quem mora em Higienópolis, ou mesmo ali Santa Cecília, Higienópolis, Vila Buarque, bom, lá tem espaço para fazer caminhada, tem aparelho de ginástica, tem uma área só para cães e apresentações culturais, tá? E funciona das 6 da manhã às 8 da noite. Parque Trianon. O Parque Trianon foi fundado em 1892, um ano após a fundação da Avenida Paulista, tá? Lá dentro do Parque Trianon tem aparelhos de ginástica, tem lugar para caminhada e descanso. Muita gente vai lá descansar durante o almoço e funciona lá, funciona das 6 da manhã às 6 da tarde. Jardim da Luz ou Parque da Luz. Sim, este é o parque mais antigo de São Paulo, tá? Foi inaugurado em 1825 e no início aí do século XX, até mais ou menos os anos 60, 70, ele era um lugar conhecido para se tirar fotografias. Inclusive meus avós e meu pai, nenenzinho, tem uma fotografia no Parque da Luz. Meus avós segurando meu pai, nenenzinho, lá no Parque da Luz, tá? O parque, porém, aí nos anos 70, nos anos 80, ele passou por um período de decadência, mas ele passou por uma revitalização no ano de 1999 e no entorno do parque há eventos como uma feira de automóveis antigos, tá? Que acontece todo primeiro domingo de cada mês. Nas dependências do parque também está localizada a Pinacoteca do Estado e na Pinacoteca do Estado tem um terraço onde você pode tomar um café tendo vista para o Parque da Luz, tá bom, gente? E o último parque que eu vou falar aqui, o Parque Augusta, né? O Parque Augusta, ele foi alvo aí de uma polêmica, porque sai o Parque Augusta, não sai o Parque Augusta. Foi um parque que foi assim, houve muita especulação imobiliária no terreno, aonde hoje em dia o Parque Augusta. Demorou para sair, foi um parque, assim, o terreno foi tombado, aí alguns queriam construir um conjunto de prédios comerciais no terreno do parque, mas assim, o parque em si foi um pedido dos moradores da região. Essa região aí
do início da Augusta, o Baixo Augusta, foi uma região que sofreu uma gentrificação aí nos anos, principalmente no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, tá? A gentrificação, como é que eu posso explicar aí, gente? O bairro mudou de característica, tá? Ali o Baixo Augusta, que compreende também a região da Praça Roosevelt, no final dos anos 90, começou a chegar o pessoal do teatro, os sátiros, os parlapatões, começou a chegar o pessoal do teatro, então houve uma modificação aí do que era a região aí do Baixo Augusta. E com isso, os novos moradores do Baixo Augusta, eles reivindicaram um espaço, um parque para eles, aonde era o terreno que antigamente, né, esse terreno, localizado entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá, o terreno pertencia à escola, era um colégio católico chamado des Oieux, tá? Colégio esse, onde estudou inclusive a Marta Suplicy. Aí esse colégio, ele faliu aí nos anos 70, aí nos anos 80, foi colocada lá uma lona de circo, onde tinha apresentações de bandas, era o Projeto SP, que tinha nesse espaço aí da Rua Augusta. Aí, lá se apresentava as bandas como Ira, o Paralamas do Sucesso, e Titãs, e também serviu, essa lona do circo serviu para a trupe circense, a qual o falecido ator Domingos Montanher fazia parte. Ele começou no circo também. O lugar também já foi estacionamento, enfim. Mas nesse vai e vem de decidir o que fazer com o terreno, o parque finalmente foi inaugurado em 2021. E ele não é um parque também que tenha um espaço para fazer caminhada. Ele é um parque mais para você descansar, tanto que lá tem espaço tem ganchos de rede, que é um espaço onde você pode levar a sua rede e deitar lá e apreciar um descanso lá no Parque Augusta. E há lugares para apresentações culturais e espaço para piquenique, tá? E sim, o funcionamento do parque é das 5 da manhã às 9 da noite, tá? E é isso daí, pessoal. O que eu tinha para falar é isso, tá? Dos parques. E que São Paulo não é só shopping, né? Você vai ao shopping, essas coisas. Você tem bastante parque para apreciar aí na cidade. Não falei de todos os parques, senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, like e dislike, deixar comentários, tá? E ativar o sininho de notificações assim que vocês se inscreverem. E o nosso perfil no Instagram, @canal Oioioi. Bom, o próximo assunto relativo a São Paulo que nós vamos falar aqui no canal Oioioi são as ruas de comércio da cidade. Sim, São Paulo tem bastante ruas de comércio, de comércios específicos. Então você tem uma rua onde uma rua ou um bairro onde só tem aparelhos eletrônicos, outra onde você acha bastante casas do norte, enfim, são ruas de comércio, o nosso próximo assunto do canal, tá? E é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um beijo, fui! É sempre lindo andar na cidade de São